bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo através do YouTube a nossa aula de hoje. Então, o nosso tema de hoje do Nutri em Foco é falar sobre jejum. Então, especificamente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Ramadã, sobre o jejum de Ramadã. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem uma comunidade muito grande, então achei que seria um assunto bem interessante para abordar hoje. E eu convidei a nutricionista, a Munira, minha colega, minha amiga, para fazermos juntas essa live, porque ela sabe melhor do que ninguém sobre o Ramadã. Então, até que a Munira entra, eu vou falar um pouquinho sobre o jejum. Então, o jejum, ele é uma ferramenta de saúde incrível. Há muito tempo eu pratico, há muito tempo eu estudo, só que aquilo que eu sempre falo, um corpo doente, intoxicado, inflamado, desnutrido, estressado, não vai se beneficiar pelo jejum. Então a gente, para fazer o jejum, tem que estar comprometido com os 5 pilares fundamentais da saúde, para só depois agregar o jejum e ter os benefícios. Então primeiro a gente tem que se comprometer com o sono, com a atividade física, com a alimentação, com a nutrição, com o gerenciamento do estresse, com os relacionamentos e com o vínculo social. Aí sim, o jejum é benéfico, tá? Então até acredito que pensando nesse período de Ramadã, seria interessante as pessoas se programarem antes, né? Já organizando o sono, atividade física, melhorando a alimentação, para passar aí pelo período de jejum da melhor maneira possível. Eu sempre falo sobre o jejum de 12 horas. Então, o jejum de 12 horas é fisiológico, ele deve ser feito por todas as pessoas, tá? Então, 12 horas sem se alimentar, todo mundo precisa fazer, adulto, criança, idoso. E aí, quando a gente fala em jejum acima de 12 horas, a gente já começa a utilizar para fins terapêuticos. Então, tá. Boa noite, pessoal. Então, a Munira é minha amiga, minha colega, ela é aí da comunidade, né? Eu tava falando que aqui em Foz a gente tem uma comunidade muito grande. Eu não sei assim quantos mil habitantes tem, mas é uma população, uma comunidade bem grande, bem forte aqui em Foz realmente. Então, por isso que eu optei por trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho sobre o Ramadã, sobre as estratégias, né? Para tentar evitar um ganho de peso, para manter a massa magra, para conseguir energia para treinar. Munira, você quer dar uma abertura para nós, falar um pouquinho sobre o Ramadã? Quando que começa, quando que termina, qual que é a janela de alimentação? Uma breve apresentação assim também, até por questão de curiosidade, conhecer, aprender um pouco mais sobre esse período. Tá, boa noite para todo mundo, mais uma vez. Bom, o jejum de Ramadã, o mês de Ramadã é um mês muito importante para os muçulmanos. É um mês que a gente jejua, é o 9º mês do calendário baseado nas fases da lua. Tá tendo interferência? Não. Tá. Eu vou anotando umas perguntas aqui, que você está falando umas coisas que eu fiquei curiosa. Então, a gente se baseia de acordo com as fases da lua. Então, agora o nosso próximo Ramadã, um mês de jejum, a gente está na expectativa que vai começar agora no sábado. Então, a duração desse jejum é mais ou menos em volta de 29 a 30 dias. Você falou do 9º mês, então pode ter mais de uma vez por ano? Não, é só uma vez por ano. Ah, tá. E como é baseado nas fases da Lua, é um ano mais curto para a gente. Então, por isso que todo ano, o mês de jejum, ele acaba, como é que fala? Ele vem cada ano. De 10 a 12 dias, ele vai antecedendo cada ano, entende? Entendi, mas E é é sempre uma vez por ano. uma vez por ano. Mas também a gente pode jejuar em outros dias voluntários, segunda, quinta, que são os dias mais recomendados. Esses são voluntários, são os jejuns voluntários que a gente chama, mas o obrigatório mesmo é o mês de jejum, que é o Ramadã, que faz parte dos pilares do Islã. E todas as pessoas devem fazer, Munira? Ou tem alguém que não faz? Criança? Como é que funciona? Idoso?
Então, vamos lá. Todos os adultos que são saudáveis, eles têm que fazer, né? É uma regra. Só que, sim, tem pessoas que estão doentes, aí elas ficam isentas disso. Doenças crônicas, gestantes, mulheres que amamentam, no período menstrual também. Então, elas ficam isentas desse período, mas elas podem repor depois, em qualquer época do ano. Entendi. Então, crianças que não atingiram a puberdade, elas não precisam fazer. Pessoas que têm algum transtorno, alguma doença mental também não precisa estar fazendo. Então, realmente tem algumas exceções, não é toda a população, né? Muito Isso. interessante. E Então, quem viaja também. tem... Então, os viajantes também. Quem Ah, viaja, por exemplo, pode fazer outro dia, não tem problema nenhum. entendi. E, Munira, como que é o tempo, o período? A gente, né, se alimenta de tal a tal horário, tem a questão do nascer do sol e do pôr do sol. O nosso jejum é assim, a gente começa no amanhecer, na alvorada, e vai até o pôr do sol. Então, nesse período, durante o dia, a gente não come nada. E não tem um horário fixo. É o amanhecer e o pôr do sol. Tem sempre um horário, sim, que a gente costuma observar, que é bem antes do nascer do sol. Então, a gente acorda para fazer a nossa alimentação, nossa primeira alimentação antes de começar o jejum. E aí a gente vai até o pôr do sol. O horário, ele vai mudar muito de estado, de país, porque assim, aqui no verão é mais tarde. Tem lugares que vão quebrar o jejum depois das 9 horas da noite. E tem países que é o inverno, por exemplo, que vai quebrar umas 5 e pouco da tarde, que já é noite para esses lugares que é inverno. Eu Então ia é falar, porque diferente. dependendo da localização, muda o horário tanto do nascer do sol e... Mas assim, Munira, aí na tua região, a primeira refeição seria que horário? A primeira, antes de amanhecer, umas 4 e pouco a gente estaria comendo. Umas 4 horas, 4h15, dependendo, né, do que você vai comer, porque você vai acordar, você vai preparar. Então, geralmente é umas 4 horas. Mas E no máximo finalizando até umas 5 4 horas, tem 4 e que meia? finalizar com umas 4h30, mais ou menos. Então até 4 e meia você tem que comer. É, E aí vai mas, quebrar o... mas os horários variam, como eu te falei, né? E aí vai quebrar o jejum que horas? No pôr do sol, aqui vai dar mais ou menos umas 20 para 7, por aí. Então são quantas horas de jejum, Munira? Bom, deixa eu ver, vamos calcular 5, a partir das 5, né? 5, 12, 13 horas. 13, 14 no máximo. Tá. Na verdade não é muito tempo. A gente assim que faz jejum, que já é habituado a fazer ali 18, né, 20 horas. Uhum. Acho que a grande questão é porque é durante o dia. Quando a gente Sim, faz o sim, jejum intermitente, normalmente a gente janta e pula o café da manhã. Então a gente passou ali 8, 9 horas dormindo. E exato. vocês passam todo o período de jejum acordado. Acordar. E no jejum, Pode dormir. Pode dormir durante o dia, mas sim, você não pode. eu falo que é durante o dia, né? Que você mantém a sua rotina ali de trabalho, cuidar de filho, tem escola, tem estudo, né? Então, realmente, Uhum. claro, às vezes puder tirar uma soneca, ok, mas provavelmente você vai passar ali a maior parte do tempo acordada. E quando a gente faz o jejum, nós podemos tomar água, café, chá sem açúcar. E no jejum de vocês é permitido? No Ramadã? Não, nenhuma gota de água, nada, nada Nada, que né? venha dele. Principalmente, e também cigarro, né? Cigarro ou qualquer substância que você vai inalar de propósito. Não Tá. é permitido. Então, o álcool, acho que por conta da religião já não é liberado, né? Não tem consumo de Não, álcool, não. Nem o suíno. nem suíno. Tá, mas aqui eu vejo que a população fuma muito arguile. Não, não pode. Então, no período de Ramadã também não pode, é jejum disso também. Na verdade, sim, durante o dia, à noite vai saber, né? Quem Sim, faz, aí quem gosta acaba fazendo à noite, mas durante o dia não faz. não pode. Eu lembro que eu atendi uma paciente que estava no período do Ramadã
E a gente usa a turmalina negra antes de fazer a. E ela falou que não podia. Realmente ali 2, 3 gotinhas, né? E não, então é zero líquido. É zero Medicamento, álcool. se a pessoa usa, pode tomar normal. Medicamentos também não. Não Nem pode nenhum comprimido. Não porque você está. você vai ter que tomar com água. É uma substância que você está ingerindo, vai ingerir também com água, então não pode nenhum tipo de medicação. Mas se a pessoa faz uso, Munira, de uma medicação assim, de uso contínuo, às vezes está em Aí, tratamento de antibiótico que tem horário para tomar. aí, se vai prejudicar a saúde dela ficar sem essa medicação, não é recomendado jejuar. Então, se a pessoa, por exemplo, está tomando antibiótico, aí ela vai repor numa outra oportunidade, depois do Ramadã. Mas se vai trazer algum malefício para a saúde, ela fica isenta, não precisa fazer, ela tem que fazer o tratamento dela certinho, porque Deus não quer que a gente se sacrifique, né, a esse ponto. Entendi. Então não tem aquela, ai, tô fazendo jejum, me dá uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido. Não pode, né? Bom, Munira, Não. então vamos lá. Acho que essa introdução era mais por curiosidade minha. Vamos abordar aí como é que a gente pode fazer, né? Realmente na parte nutricional, para melhorar, para aquilo que a gente se propôs ali no nosso post a trazer aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer o controle da qualidade dessa alimentação. Eu Exato. lembro um dia que eu conversei com você e você falou que muitas pessoas no Ramadã eles acabam ganhando peso. Eu penso Ganha. que a gente tem restaurantes incríveis, né? Então a comida é muito boa, muito farta. E aí o que acontece, Munira? É realmente isso? Na hora que quebra o jejum ali, eles comem alimentos muito calóricos, poucos nutritivos. É aquela festa, é uma fartura. Na verdade, sim, não é pouco nutritivo, porque a gente, assim, tem castanhas, tem carne, tem é, tubérculos, então, assim, é nutritivo, mas às vezes acaba exagerando na quantidade, e aí sempre depois tem algum doce, então aí acaba comendo um pouco mais, e aí geralmente não pratica, muitas pessoas acabam não praticando atividade física durante o dia por conta do jejum. Tem gente que pratica, mas a maioria acaba não praticando. Então acaba interferindo, né? Então, acho que nem você falou, a gente teria que priorizar o controle realmente da alimentação, né? Então, evitar fritura, evitar os doces, evitar os Sim, carboidratos refinados, realmente para quem quer manter peso, para quem não quer perder massa muscular, né? sim, Eu acho que sim. priorizar as proteínas magras, então frango, peixe, os ovos. Às vezes, nesse período, Uhum. até seria benéfico usar mais whey, colágeno, aminoácidos essenciais, né? Que são Sim. fácil e prático para acrescentar. Você falou das gorduras. Principalmente do que você falou, assim, para acrescentar esse suplemento, seria interessante lá pelas 9, 9h30 da noite, porque assim, a gente vai jantar umas 7 horas, aí depois tem meio que um intervalo depois da oração da noite, então seria legal colocar um suplemento proteico aí, ou então se não quiser comer alguma coisa que tenha proteína, ovos, que nem você falou, frango, carne moída, para poder ajudar aí também a deixar um pouquinho mais com mais qualidade, para ele poder passar no outro dia sem muita moleza, falta de energia. E o mesmo também de madrugada, né? Então, para quem não gosta muito de comer comida de madrugada, que seria umas 4 horas mais ou menos, seria legal até fazer um shake com isso que você falou. Você falou assim ali das oleaginosas, das sementes, são gorduras boas, são interessantes, então você usar o abacate, oleaginosas, vai trazer saciedade, só que a gente não pode esquecer das calorias, né? Exato, não É pode gordura chegar nesse boa, mas muito. são alimentos mais calóricos. E eu acho que Sim, assim também a gente poderia pensar nos carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, às vezes, sim, uma quinoa, né, vai te dar energia sem te dar pico de glicose. exato, Às vezes exato. acaba sendo E uma dá opção para colocar melhor. quinoa, dá para preparar quinoa em tudo, né? Na salada, no quibe, Sim, então dá para você sim. fazer bastante, bastante preparo, né? Preparo com ele, não só o arroz de quinoa. Então, assim, ó, vocês têm essa primeira refeição ali das 4h30. Eu anotei aqui os Uhum. horários. Depois Os faz quatro, aqui, né? as 4 que até as 4h30 tem que comer. Depois tem aquela das 6h40, quase 7 horas.
E Uhum. eu acho que a gente teria que sim fazer mais uma como se fosse a ceia, para pelo menos ser 3 refeições, né, Munira? Exato. Colocar fruta aí Uhum. seria bem legal. E agora é época de abacate, aproveitar o O abacate também, abacate. né? Porque ele vai uma fonte de energia, baixo índice glicêmico, então vai ajudar bastante aí. E eu acho que nesse café da manhã aí teria que ser que nem o nosso, rico em proteínas, em fibras para dar saciedade. Talvez Exato. evitar café, alimentos muito salgados, porque a gente tem que pensar que vai passar o dia todo sem hidratação. Exato. Você lembrou um ponto bem importante, né? Evitar algo que você coma que vai ter muito sal. Então, isso aí vai prejudicar, porque depois você vai ficar com muita Vai sede. ficar com muita sede. Uhum. E aí, na quebra de jejum, vocês têm um ritual com a questão da Sim, tâmara. temos. A gente quebra com água e tâmara, de 1 a 3, geralmente. É uma delícia, né? Eu adoro tâmara. Sim. E aí, então, a gente faria essa quebra com a água, a tâmara, e eu acho que aí já teria que entrar uma proteína, né? É. Muitos também gostam de, depois disso, comer uma sopa de legumes, sabe? Algo mais leve. Aí vão lá e fazem a oração, porque a gente faz oração 5 vezes por dia. Então, ao quebrar o jejum, a maioria de nós toma água, come a tâmara e vai rezar e depois volta para comer. Então, assim, às vezes um prato de sopa de legumes pode ser uma maneira também estratégica de você colocar mais fibra aí, mais legumes na refeição e depois ir para os ovos, para a carne. Geralmente é mais frango e carne bovina. Munira, mas aí nessa questão do caldo ali, talvez acrescentar um colágeno sem sabor, uma Sim, proteína sem pode ser. sabor, Sim, porque eu é uma tô boa tentando estratégia. fazer o cálculo aqui da proteína para não falhar em proteína, né? Justamente para ter saciedade e acho que principalmente manutenção Sim. da massa magra, né? Sim, e também tem um outro ponto importante que a gente precisa indicar uma proteína do colágeno, no caso, que não vá derivado suíno, né? Só o bovino, Só né? bovino. Isso. É, eu Então, tive uma assim, visita da Selvis, não sei, é uma marca de colágeno, você conhece? É sim, bovino, né? sim, Tem nada suíno. sim. Ótimo. É só bovino e também o plantio dele é bem legal também. Sim. E, e eu acho assim, Munira, que pensando nessa janta, né? Ainda não estamos na ceia. Teria que ser uma refeição bem equilibrada, com proteínas, o Uhum. carboidratos complexos, os vegetais. E o que acontece? O metabolismo ele acaba desacelerando, porque você Sim, está num jejum muito prolongado, né? Então acho que a gente volta lá naquele ponto inicial, de realmente pensar na qualidade da alimentação, né? sim. E evitar refrigerantes também, né? Porque acabam estufando mais a barriga. É Sim, uma bebida calórica, então vai adicionar mais caloria aí. Então, para quem quer manter o emagrecimento, massa magra, então nem quer ganhar quilos, né, a mais aí, é bom evitar isso aí. E sendo que a bebida também em si, ela vai acabar dificultando mais a digestão. Então, deixar para beber a água um pouco mais para depois do jantar. e eu acho que a gente fecharia aí a noite com aquela ceia, realmente uma Uhum. pequena refeição proteica, talvez com um shake de proteína, um iogurte proteico, acrescentar uma dose de proteína a mais aí, né? Uma refeição assim mais proteica para pelo menos a gente, né, conseguir ali em torno Sim, de, deixa eu pensar, uma dose, 80, 100 gramas de proteína no dia, né? sim, Conseguiria sim. estar com essa. Então, outra coisa também que é importante, que seria interessante também colocar um pouco de gotas de limão na água quando vai quebrar o jejum, para ajudar também na digestão. Na digestão da proteína, né? Exato. Ah, então nessa água a gente pode acrescentar, não é só água pura e tâmara, pode pôr limão, vinagre de Não pode pôr hortelã. limão, não tem problema nenhum. Sim, tem gente que tolera e tem gente que não tolera. Então, cada pessoa tem que ver e analisar, né? Às vezes não tolera, tem pouco muco, então tem que cuidar desse estômago antes. Sim, Mas, em geral, é mais tolerável. Se não aguenta um limão inteiro, coloca só algumas gotas, né? sim, sim. Então, não vai, acredito que não vai fazer, assim, nenhum mal-estar.
Só que a gente tem que contar, né, Munira, que nesse período ali das 6h40 até as 4h30, a gente tem que garantir uma hidratação também. Exato, Então, exato. junto com a comida, ainda tem que ter tempo para se hidratar. E É. aí tem as orações, acho que tem toda a rotina religiosa aí de vocês, E né? tem que levar água junto. Então, assim, tá rezando, deixa a garrafinha do lado. Né? A cada intervalinho vai lá e toma um pouco de água, porque se não controlar essa ingestão de água, a pessoa fica sem tomar água, fica pior no outro dia. E acaba desidratando. E pensando assim, Exato. Munira, de repente numa água de coco, num Boa. repositor de eletrólitos ali, seria interessante, né, para esse Sim, período. exatamente, por causa do calor também, muito calor, as pessoas a gente está suando muito. Então seria até interessante, sim, água de coco ou até esse repositor aí. Tem vários hoje no mercado também que dá para a gente associar. Munira, e sobre o treino? Vou te falar assim, ó, eu tenho algumas colegas que treinam comigo ali na academia e tem várias que continuam indo, 7 horas da manhã. Então, provavelmente elas comeram ali até as 4h30, de repente dorme um pouco, não sei se tem oração, como é que funciona. Tem, Mas eu vou falar tem. que eu admiro elas irem treinar pensando que elas vão ficar. Não falo nem pelo alimento, é pela falta de hidratação. Você tem um dia todo ali pela frente sem se hidratar, né? Sim. Mas aí, se a gente for pensar ali que 6h40 quebra o jejum, depois vocês têm a oração, que hora que eu consigo encaixar um treino? Seria interessante se a pessoa conseguisse treinar um pouco, uma hora antes de quebrar o jejum. Ah, tá. Ali, final Porque aí de é um tarde, trabalho 5 horas. isso, umas 5 horas, ela vai lá, treina, né, faz alguma atividade física que ela está acostumada, e depois ela vai lá e quebra o jejum, entendeu? Que aí não é tão, como é que eu vou te falar? Porque se tiver muita sede, logo ela vai quebrar. Então, eu acredito que seja diferente da manhã. Mas, assim, conheço também outras pessoas que também treinam de manhã e elas ficam bem, entendeu? É tudo hábito. Se a pessoa está acostumada, E eu acho que nesse período, então, por exemplo, se você consegue 40 minutos, prioriza treino de força, né? Eu acho que a gente pensando em massa magra e preservação, prioriza, acho que musculação mesmo, né? Pra sim, garantir ali. E como a gente falou, acho que se beneficia de suplementar, às vezes, um whey, uma creatina, né? Tudo pra gente tentar minimizar aí a perda de massa muscular. sim, é a creatina bem lembrada, é bem importante. Porque aí ela vai dar energia mental também. Então, vai ajudar. Sim. Não só físico, mas mental. E acaba que o sono se torna prejudicado, né? Sim, E a gente sabe quanto o sono afeta ali na questão do cortisol, do estresse, do metabolismo. Então, com sim. essa janta tarde, tem as orações, acorda ali 4 Uhum. horas, então o sono acaba saindo no prejuízo nessa semana, né? É, na verdade, sim, como é um mês muito sagrado para a gente e é assim, é um jejum espiritual, a gente não sente isso, né? A gente quer aproveitar ao máximo, fazer as leituras do Alcorão, fazer as orações, fazer súplicas. Então, a gente sabe que é um período curto, são 29, 30 dias, então vai passar. Sim. Então, a gente tenta se dedicar ao máximo nesse período para o perdão, para a gente tem mais empatia pelos necessitados. Então, assim, é uma conexão direta com Deus nesse período. Então, a gente tem muitos benefícios quando a gente fica acordado e orando nesses dias. E assim, Munira, como é que, por exemplo, o ritmo de trabalho? Não sei se a pessoa, às vezes, ela tem a empresa dela, o comércio dela, ela consegue ou não, tem que seguir aquele horário de trabalho. Se ele é funcionário, às vezes ele vai ter que cumprir o que, né? Sim, sim. Normalmente trabalha durante o dia, não tem nenhum problema. Então, assim, minha filha também trabalha o dia inteiro, então não há problema nenhum em relação a isso. Assim, pode ser que dê um pouco de moleza, um pouquinho de falta de energia, mas nada que não dê para Não para tem levar nenhuma durante o falta dia. justificada por conta do Ramadã. Tem que cumprir o. Tem que cumprir. Entendi. E aí, Munira, pode falar. no começo fecha mais cedo, acaba fechando, né? Para poder quebrar. Tem pessoas que quebram o jejum
e continuam, às vezes, trabalhando e depois vão fechar mais tarde. Então, depende de cada pessoa. O certo seria, o mais recomendado seria quebrar o jejum com a família, com os familiares, porque é um mês que as pessoas estão mais unidas, as famílias estão mais próximas, então cada família vai jantar na casa do outro, então Sim. vai enriquecendo esses laços de família. Uhum. Munira, vamos tentar assim para a gente fechar, fazer um dia assim, uma rotina, né? Então, por exemplo, ali, 4:30 da manhã, a hora que a gente vai quebrar o jejum, né? Até as 4:30. Uhum. Eu acho que o principal objetivo é a gente garantir saciedade, né? E manter ali a saciedade durante o dia. Pelo que a gente conversou, eu penso que o ideal seria uns ovos. Então, pelo menos ali, mulher, eu recomendaria pelo menos 3 ovos. No No mínimo, né? mínimo, no Exato. mínimo três Ou ovos. Aí a gente então pode. misturar, sabe, Carol? A gente pode misturar também ovo com carne moída ou com frango, então já ajuda também, para não Sim, ficar só, para não enjoar. sim. A gordura, né? Que você falou do abacate, ele traz muita saciedade. E eu acho Uhum. que de Aveia, repente, castanhas também, não salgadas, né? E tem que evitar aquelas castanhas que são salgadas. se colocasse um iogurte natural com uma dose de whey, né? Para aumentar e conseguir entregar uma boa porção de proteína logo cedo. Hum. Isso mesmo, perfeito. Eu penso que de repente dá para fazer um mingau de aveia. Também tem a coalhada, né? Que a gente tem a tradição, aquela coalhada que é o iogurte mesmo, né? Então daria para colocar uma fruta por cima, essa dose de whey ou proteína do colágeno, dependendo se a pessoa tolera ou não. E aí seria bem bacana, e já vem esse aporte aí de proteína necessário nessa refeição. Ótimo. Eu pensei na aveia realmente pelo meu hábito, assim, né? Como você falou, vocês têm a cultura e o hábito. Então, eu pensei no mingau de aveia, que daí você já coloca, né? Tem a Uhum. aveia, você pode colocar a dose de proteína, pode não, Sim, tem que colocar, né, para ter a proteína. Pensei que seria uma boa opção ali é. para começar o dia. Talvez algo mais leve, né? Sim, uma das grandes falhas assim, é quando a pessoa acorda e come só carboidrato nesse horário. Sim. Aí ela vai ter um pico de insulina, um pico de glicemia, depois vai ter hipoglicemia, então isso aí deve ser evitado. E eu acho que tem que ali raspar a língua e tomar os 500 ml de água. É por isso que eu acordava cedo Para tomar água antes, né, de. também. E também depois tomar mais água antes do início do jejum, né? Sim. Então, e eu acho, tá, depois a gente vai quebrar esse jejum ali, 6:40, por volta de 6:40. Eu acho que nesse momento a gente precisa restaurar a energia. Uhum. Então, como A tâmara é ótima nesse requisito. E aí, como você falou, a gente tem que cuidar dos exageros para não sobrecarregar o corpo. Então, seria ótima aquela opção de você falou de tâmara, às vezes essa água com limão e um Uhum. caldo, né? Então, um caldo de legumes, de repente colocar um frango desfiado, colocar uma dose de proteína sem sabor. Eu tô pensando muito na proteína para não faltar, né? Sim. Então, Eu já tenho a minha aí já garantida, porque depois é muito fácil da gente se sentir saciada depois de um período que a gente fica sem comer. Então, às vezes, se você come uma pequena porção, você já se sente saciado, e aí você não tem, às vezes, nem comida, proteína adequada naquela refeição. Então, essa suplementação, ela vem aí para dar uma garantida mesmo. para ajudar mesmo. E aí a gente tem aquela refeição principal, né? Sim. Assim, você travou um pouquinho. Mas você quebra ali e depois. Então, acho que teria aquela questão que a gente começou: proteína, um carboidrato, saladas variadas, as castanhas, as gorduras, que daí seria a refeição principal do dia. Isso, perfeito. E como a gente falou, aquela ceia, para finalizar. Sim. Então, eu penso que de repente fazer um shake com proteína, com mais alguma fruta, Uhum. colocar mais alguma gordura boa junto, às vezes bater uma castanha, uma semente. Só que pensando bem, né, Munira, acaba faltando nutrientes, né? É, mas também você pode estar fazendo uma pequena refeição.
Você pode repetir, por exemplo, o caldo com legumes e a carne, ou Não, o eu penso na frango. questão assim, às vezes do cálcio, das sementes ali, zinco, magnésio, né? Teria que acrescentar sementes nas saladas e para tentar não ficar aí tanto no prejuízo realmente de nutrientes, né? E só que assim, Geralmente a gente faz aquele arroz. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar um arroz que mistura com carne, tem bastante castanhas. Então, geralmente um dos pratos que são feitos normalmente no Ramadã. Então, aí acaba tendo essas castanhas na refeição, mas também dá para colocar depois na ceia novamente, não há problema nenhum. Só que assim, tem que lembrar, né, de ter o carboidrato, de ter a proteína, a gordura de qualidade, e não só pensar no carboidrato, que geralmente acaba indo para esse lado aí, para ter uma energia mais rápida. sim. Só que assim, ó, Munira, então se a gente pensar nessa questão ali, que a gente colocou proteína de manhã, às vezes o ovo com a carne moída, o iogurte com a proteína coalhada, igual você falou, considerando uma proteína ali na quebra, nas 18h40 ali, colocar às vezes um colágeno sem sabor. Depois mais a proteína da refeição, que vai ser a carne, o frango, e conseguir fazer Sim, mais um shake, a gente consegue chegar numa 100 gramas de proteína, sim, né? Acaba não tendo falta da proteína. exato, exato. Porque às vezes Chega ali uma fácil. mulher de 60 Fazendo desse quilos, jeito, chega fácil. Chega fácil, sim. numa mulher ali, a gente pensar ali em 60 quilos, você bate, não vai ter perda de massa muscular. Vai ter manutenção de massa muscular mesmo fazendo o Sim, jejum, mesmo nessa janela de alimentação. Só exato. que, E se ela treinar ainda, e se ela treinar, melhor ainda. só que igual a gente falou, às vezes vale a pena investir no suplemento. Porque você não vai Sim, conseguir comer, como a gente colocou ali, a quebra do jejum, o jantar principal e a ceia, é um intervalo muito é um curto. intervalo muito curto para você. Apesar que também nem sempre é às 9, às vezes a pessoa fica mais tarde fazendo as orações, então ela também pode estar colocando mais tarde essa refeição. Às vezes um aminoácido essencial também, Esse é show de bola. na água Perfeito. da tâmara ali já entra como, né? Sim, sim, perfeito. Isso mesmo. Então, realmente Boa. são excelentes estratégias para não falhar. E isso a gente bate na tecla todo dia no consultório, né, Munira? Proteína, 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 e as pessoas falham muito em proteína. E como a gente falou lá no Sim, início, se não cuidar com a qualidade da alimentação, vai ganhar peso. vai. Porque a atividade física fica comprometida, o sono fica comprometido, e ainda se você abusar ali de carboidratos, de refinados, de Bebidas açucaradas. doces açucaradas, vai ter ganho de peso. Munira, Sidney falou, estou assistindo agora, como faço... Sidney, o conteúdo de hoje é só uma live, a gente está falando sobre o Ramadã, de como fazer o jejum, como se alimentar, tá? Então depois você pode assistir a gravação. Munira, será que tem alguma coisa que a gente não abordou, que a gente não falou? Eu te perguntei várias curiosidades minhas. Eu acredito que falamos, né? Entregamos o que a gente havia mencionado. E acho que assim, com estratégias práticas também, que a pessoa Sim, vai sim. assistir e tem ideia de como organizar a alimentação dela ali no período, né, que não está de jejum. E outra questão também bem importante é mastigar, né? Mastigar bem o alimento, para não ter aquela indigestão depois e né? E aquela comida fica muito tempo no estômago. Então, mastigar bem é essencial, porque aí Fundamental. você vai conseguir digerir melhor, não vai se sentir com tanto mal-estar. Uhum. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada com o seu convite para falar sobre o Ramadã. É a primeira vez que eu falo sobre o Ramadã ao vivo, assim. E eu queria desejar para todos os muçulmanos que seja um Ramadã de muitas bênçãos, de muita saúde e que muitas bênçãos mesmo, né, em relação a orações, a caridade,
e que a gente possa jejuar com toda a saúde que Deus possa nos permitir para que a gente tenha um mês abençoado mesmo. Então tá bom, Munira. A Até gente mais. fala, a gente fala Ramadan Mubarak para todo mundo aí que está assistindo.